Muito bem, então, gente, boa noite. Vamos começar hoje a nossa reunião. Então, eu já passo a palavra para a Isabela. Da Isabela, já deixo para ti, para você se apresentar, falar sobre, né? Acho que é bom sempre dar um embasamento para todos que estão aqui, até porque sempre a gente tem pessoas novas, enfim, acho que é bem importante fazer aquela contextualização inicial, tá? Fica à Uhum. vontade. Então, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Isabela. Eu sou aluna de Físio da Fundação. Eu estou no 9º semestre, me formo esse ano. O tema que eu vou falar hoje é o tema também do meu TCC, mas hoje eu vou explicar um pouco sobre ele. Vou falar do projeto Guarda-Chuva, que é do doutorado que ele está, e depois eu vou falar um pouco no final sobre como que eu vou abordar isso no meu TCC, dando alguns dados mais preliminares. Só vou dar um aqui. Ele tá inteiro? Pressão? Sim, aham, tá certinho, Isa. Então, meu assunto é estimulação transcraniana por corrente. Ai, travou para vocês também? Aqui travou. Travou. Contínua associada à reabilitação neurofuncional em pacientes com ataxias espinocerebelares. Eu sou orientada pela professora doutora Fernanda Secchetti e minha Isa, orientadora. eu acho fecha que a gente não começa de novo, que a gente não escutou, tá? Tá, censurada. Vai lá. Tá, qualquer coisa dei um grito se cair de Não, novo. pode deixar aí que a gente falou, mas como você estava ainda fora, tu não escutou, tá? Mas tranquilo. Então, meu tema é estimulação transcraniana por corrente contínua associada à reabilitação neurofuncional em pacientes com ataxias espinocerebelares. Eu sou orientada pela professora doutora Secchetti e a minha co-orientadora é, então, a doutoranda Mariana Bruto. Para começar, então, dando uma definição do que são as ataxias espinocerebelares, elas vão ser os distúrbios neurodegenerativos que são progressivos e hereditários. A gente pode chamar elas também de ataxias cerebelares autossômicas dominantes, e ela vai se caracterizar principalmente por um processo degenerativo que vai acometer as células de Purkinje, que estão localizadas no cerebelo e são bem responsáveis pela regulação dos movimentos finos e da coordenação muscular. A prevalência das ataxias espinocerebelares ela vai ser entre 1 a 5 a cada 100 mil habitantes. Esse é um dado de 2019. E no Brasil, dentro dos subtipos genéticos que são conhecidos, a ataxia espinocerebelar do tipo 3, que a gente chama de SK3, também chamada de doença do Machado-Joseph, ela é a mais prevalente no país. Como eu falei antes, a célula que está mais danificada vai ser a célula de Purkinje, que estão no cerebelo, que tem essa função justamente do controle do movimento. Então, as manifestações clínicas, elas vão ter uma grande relação com isso. Então, a gente vai ter a ausência da coordenação muscular voluntária e a perda do controle de movimento como uma das principais manifestações. Então, a gente vai ter dismetria, disdiadoconesia e uma sinergia também. Dentro disso, vai ter um impacto no equilíbrio, no controle postural e na estabilidade da marcha. A marcha do paciente atáxico, ela vai ser principalmente caracterizada por uma base alargada, com passos irregulares e uma tendência bem grande a oscilar. Junto com as manifestações clínicas também continuando, tem um tremor cinético, hipotonia, disartria e os comprometimentos oculomotores, que são bem importantes e vão afetar bastante também nessa oscilação, nesse equilíbrio. Então, o nistagmo, dismetria sacádica, instabilidade de fixação e uma apraxia oculomotora. Todos esses sintomas, essas manifestações, elas vão ter um impacto muito grande na vida do indivíduo atáxico, principalmente pelo aumento do risco de quedas, que é comprovado, é estudado, e com os prejuízos funcionais significativos, com impacto negativo na qualidade de vida desses indivíduos. Então, vendo essas manifestações, a gente já tem em mente, obviamente, que a gente vai precisar de um tratamento para não curar isso, por ser uma doença neurodegenerativa e que não vai ter cura, mas para pelo menos melhorar, dar uma segurada nos sintomas e melhorar a qualidade de vida.
como uma principal abordagem de tratamento, a gente vai ter a reabilitação neurofuncional, que vai buscar minimizar. Isa, parou de novo. Motores resultantes dessa degeneração que vai ser progressiva no cerebelo, com foco na manutenção da funcionalidade. Né? Agora voltou. Para onde eu estava? Não, quando tu começou ali a falar dos tratamentos, tá? Quando tu começou o slide. Tá. Ah, tá difícil hoje. Normal, mas vai indo, vai indo. Tá, então nos tratamentos, a primeira linha que a gente vai ter é a reabilitação neurofuncional, com o objetivo de minimizar esses déficits motores, que são o resultado da degeneração cerebelar que é progressiva, e eles vão ter sempre um foco na manutenção da funcionalidade e na independência desse indivíduo para realizar suas atividades de vida diária. Ela é sempre planejada de forma individualizada, que vai respeitar os limites específicos do paciente e principalmente do estágio clínico em que ele se encontra. De intervenções, as mais convencionais, a gente tem treino de marcha, exercícios de equilíbrio estático e dinâmico, de coordenação motora e o fortalecimento muscular. A gente tem evidências que a fisioterapia e essa reabilitação neurofuncional, ela tem se mostrado eficaz na melhora do desempenho motor, na estabilidade postural e, consequentemente, na qualidade de vida dos indivíduos acometidos. Aqui tem uma tabela com alguns estudos e a intervenção e os resultados que eles encontraram. Então, sobre a reabilitação neurofuncional, em 2009, um deles, com 16 indivíduos com essas ataxias neurodegenerativas, fez uma intervenção de treino intensivo de coordenação motora, e como resultado, a gente tem redução da gravidade da doença, que é avaliado pela escala SARA, depois eu vou abordar ela, uma melhora na coordenação motora e no equilíbrio. Em 2014, num estudo de revisão de literatura, com 68 indivíduos, daí e como intervenção, um treino intensivo de coordenação motora também, mas daí esse, em comparação com o outro, ele tem uma frequência maior. Tem como resultado uma redução também da escala SARA, uma melhora na marcha. De 2010, a revisão de literatura com 233 indivíduos, daí um número bem maior, trouxe intervenções como um treino intensivo de coordenação motora, equilíbrio e marcha em esteira. Também mostrou uma redução na gravidade da doença. E, por último, de 2024, um ensaio clínico randomizado com 32 indivíduos. Ele fez uma comparação do grupo intervenção com exercícios de dupla tarefa e o grupo controle daí na tarefa única. Esse estudo foi o único que ele não achou uma diferença na gravidade da doença, mas percebeu uma melhora no equilíbrio. Saindo da reabilitação neurofuncional, indo para outras linhas de tratamento, a gente tem a estimulação transcraniana por corrente contínua. A gente pode chamar também de TDCS, do inglês, e vai ser uma técnica de neuromodulação não invasiva que vai utilizar uma corrente elétrica contínua de baixa intensidade, geralmente vai variar de 1 a 2 miliamperes, e vai ser aplicada por meio de eletrodos posicionados sobre o couro cabeludo do paciente. O objetivo desse método vai ser modular a excitabilidade dos neurônios, então ele vai ou facilitar ou vai dificultar a atividade de determinada região do cérebro. Tudo isso vai fazer com que favoreça os processos de plasticidade neural e de aprendizagem motora. Quando a gente fala, então, dessa estimulação, a gente vai usar um ânodo e um cátodo. O ânodo, ele vai aumentar a excitabilidade neural e vai estimular a região cerebral. Então, nos casos da ataxia cerebelar, normalmente ele é colocado sobre o cerebelo para favorecer justamente a função motora. Já o cátodo, ele vai diminuir essa excitabilidade neuronal, ou ele vai ser usado, posicionado de uma maneira estratégica para redirecionar o fluxo da corrente. Então, ele pode ser posicionado no ombro, no deltoide, ou, por exemplo, na coluna torácica, dependendo daí do protocolo terapêutico que tu vai usar. Então, aqui tem uma imagem com os tipos de montagem, e a gente tem a primeira, que seria um TDCS cerebelar, que aqui vai ter o ânodo no cerebelo,
e o cátodo no músculo do deltoide. E já o TDSS, que é o cerebelo espinhal, vai ter aqui o ânodo no cerebelo e já o cátodo na medula espinhal, ali por T11. E ele ficaria daí em T11 justamente para modular simultaneamente as vias cerebelo-espinhais que são envolvidas no controle da postura, da marcha e da coordenação motora também. A gente daí entrando em lacunas e evidências. A gente tem evidências dos benefícios isolados de ambas as abordagens, elas já estão bem descritas. Mas a lacuna na literatura é justamente investigar os efeitos dessas duas técnicas combinadas, juntas. Então, até o momento, foram encontrados 3 estudos que vão associar a neuromodulação com a fisioterapia neurofuncional. O primeiro estudo é um ensaio clínico randomizado, triplo cego e controlado por placebo, que tem como objetivo avaliar justamente se o TDSS associado ao treino de marcha vai melhorar na mobilidade, no equilíbrio e nos sintomas da ataxia. Tiveram 44 participantes adultos com ataxia cerebelar e a intervenção desse estudo é um grupo TDSS e o grupo placebo, sendo o grupo com TDSS recebendo uma estimulação cerebelar de 2 mA por 25 minutos, junto com o treinamento de marcha, e o placebo, então, vai receber uma estimulação simulada, juntamente com o treinamento de marcha também. A duração desse protocolo foi de 5 sessões consecutivas, e foi de instrumentos de avaliação, foi usado o TUG para medir a mobilidade funcional, Mini-BEST para o equilíbrio e SARA para a gravidade da ataxia. Como os resultados, ambos os grupos, o placebo e a intervenção, melhoraram na mobilidade, o tempo do TUG, sem nenhuma diferença significativa, e que o grupo do TDSS apresentou uma melhora significativa na gravidade da ataxia, que é medida pela escala SARA, principalmente nos pontos de postura, o da posição sentada, fala, o teste do dedo-nariz e a manobra de calcanhar-joelho. E, dentre desses 2 grupos, não teve uma melhora significativa no equilíbrio medido pelo Mini-BEST. O segundo estudo é uma revisão narrativa da literatura sobre o TMS, que vai ser a estimulação magnética transcraniana repetitiva, e o TDSS, que é a neuromodulação, e vai ser as duas associadas ao treinamento motor na reabilitação neurológica. Ele não apresenta os critérios formais de busca, então, da seleção do artigo, da avaliação da qualidade metodológica ou da meta-análise, que seria daí uma característica bem típica de revisão sistemática. Então, essa revisão ela vai mais integrar os achados para explicar os mecanismos neurofisiológicos e as aplicações clínicas dessa intervenção. O estudo fez, então, estudou a combinação de neuromodulação desses 2 tipos, do RTMS ou do TDSS, com diferentes formas de treinamento motor, e ele avaliou principalmente pacientes pós-AVC. Nas intervenções dele, a gente tem terapia orientada à tarefa, treinamento bilateral, treinamento de destreza manual, tarefas de pinça, o treinamento robótico e alguns exercícios voluntários repetitivos. Como resultado, as evidências preliminares elas indicaram uma melhora na função motora, um aumento da plasticidade cortical e uma potencialização dos efeitos da reabilitação, embora alguns desses estudos que foram selecionados não tenham demonstrado um benefício adicional. De limitações desse estudo, que é bem importante citar, foram inclusos poucos ensaios clínicos, as amostras eram pequenas, então isso vai fazer com que reduza o poder estatístico e vai dificultar com que a gente depois possa generalizar esses resultados. Os protocolos entre si, eles eram muito diferentes, muito heterogêneos, fica difícil também depois de no futuro tu querer generalizar o que tu tira de dado. Também uma ausência de consenso dentro dos estudos sobre os parâmetros e o momento ideal para fazer essa estimulação. E tudo isso indica daí, no final do artigo, uma necessidade de estudos maiores e de longo prazo sobre o assunto. E o terceiro e último
estudo que a gente tem de evidência sobre, é um estudo pragmático, que investigou se um protocolo de 20 sessões de estimulação transcraniana, TDCS, no modelo da cerebelo espinhal, que é o que eu mostrei antes, o segundo, que vai ser no cerebelo e em T11, associado a exercícios de equilíbrio e marcha, para ver se ele é viável, seguro e se ele é potencialmente benéfico para as pessoas com SK3, que é o subtipo da doença de Machado-Joseph. Sobre a metodologia dele, então, estudo pragmático, aberto e sem grupo controle, envolvendo 39 pacientes com SK3. Ele usou 20 sessões ao longo de 4 semanas, com uma estimulação cerebelo-espinhal, usou de parâmetros os 2 mA durante aproximadamente 20 minutos, e o protocolo foram exercícios progressivos de equilíbrio e marcha que foram realizados simultaneamente. As avaliações foram feitas antes do tratamento, após as 20 sessões e 1 mês depois dessa intervenção. Junto com isso, essas avaliações querem ver possíveis efeitos sobre a gravidade da ataxia, o equilíbrio e a mobilidade desse indivíduo. Como resultados, na parte se é viável, se é seguro, foi bem bom, em 97% teve adesão às sessões, não tiveram nenhum tipo de evento adverso grave, apenas efeitos leves, então coceira na pele logo depois de tirar os eletrodos, pequenos episódios de desequilíbrio, mas tudo sem lesão. E na parte mais motora, indicou uma redução significativa na gravidade da ataxia, uma melhora no equilíbrio, que foi medida pela escala de Berg, e uma melhora na mobilidade também, indicando uma diminuição do tempo do TUG. Todos esses ganhos eles permaneceram 1 mês após o término do tratamento, sugerindo então que há uma manutenção desses benefícios. E fora isso, durante o artigo também ele cita alguns pontos que eu acho válido da gente ressaltar, que é que com esse protocolo a marcha e a postura melhoraram rapidamente, algumas funções motoras finas apresentaram também uma melhora depois no acompanhamento, e que pacientes com ataxias mais graves, eles tiveram uma melhora menor na mobilidade, ainda que eles tenham um ganho no equilíbrio. A mobilidade foi mais difícil. E as limitações desse artigo pragmático é a ausência do grupo controle, ou de um grupo placebo. Os participantes e os avaliadores sabiam que todos estavam recebendo o tratamento, então não tinha cegamento. A amostra relativamente pequena e acompanhamento de apenas 1 mês. Então, tudo isso deixa muito claro que são necessários ensaios clínicos randomizados e controlados sobre o assunto. Aí que vai entrar também, então, o projeto Guarda-Chuva, que é do doutorado, que são os efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua associada à reabilitação neurofuncional em indivíduos com ataxias espinocerebelares. É um ensaio clínico randomizado e ele foi pensado justamente frente a essa escassez de evidência que a gente tem sobre os efeitos combinados do TDCS com a fisioterapia neurofuncional. E outra questão bem importante é que a gente não tem muitos dados sobre a manutenção dos benefícios gerados após essa intervenção. Então, o objetivo desse estudo vai ser investigar os efeitos dessa associação na gravidade da doença desses indivíduos com ataxia. Como eu falei, ele é um ensaio clínico randomizado duplo cego, e o objetivo geral vai ser avaliar os efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua, combinada com a reabilitação neurofuncional na gravidade da doença, que é medida através da escala SARA, dos indivíduos com ataxia. De objetivo específico, vai ser ver o controle postural, risco de quedas, uma mobilidade funcional, qualidade de vida, fadiga, número de quedas e a gravidade e o comportamento da doença a longo prazo, que são avaliados de novo pela escala SARA. Sobre a amostra e a população, todos os pacientes foram recrutados por meio de divulgação em mídias digitais e pela associação da PAD. O estudo é conduzido na Clínica Neurocero, em Porto Alegre, e os critérios de inclusão são ter o diagnóstico da ataxia espinocerebelar, uma idade igual ou superior a 18 anos,
o indivíduo ser capaz de deambular de forma independente ou com auxílio de dispositivo de marcha e também ter assinado o termo de consentimento. Como critério de exclusão entram as mulheres grávidas, indivíduo com implante metálico no cérebro ou na coluna vertebral e portador de implante coclear. Sobre os instrumentos de avaliação, primeiro tem uma avaliação inicial, que daí vem nome, idade, onde reside, o tempo de diagnóstico e o início dos sintomas, se tem alguma doença associada, uso de medicação, e se esse paciente realiza outro tipo de reabilitação, se sim, quantas vezes na semana, e se realiza algum tipo de atividade física também, junto com a frequência. Por último, é se o indivíduo já realizou algum tipo de estimulação cerebral não invasiva. Então, daí, pergunta o método, quantas vezes e quando que foi utilizado. Depois, eu já citei várias vezes ela, entra a escala da SARA, que ela vai avaliar a gravidade da ataxia. A pontuação total, ela varia de 0 a 40 pontos, e quanto mais alto o score, maior a gravidade da doença e vai ser maior ainda o comprometimento funcional. Ela avalia 8 pontos, que vai ser a marcha, postura, sentar, a fala, um teste de perseguição de dedos, o teste nariz-dedo, alternância rápida de movimento das mãos e o deslizamento calcanhar-canela. Outro instrumento vai ser o mini-BESH, que avalia principalmente o controle postural. Ele inclui 14 itens que são divididos em ajuste postural antecipatório, controle postural reativo e orientação sensorial e marcha dinâmica. A pontuação do mini-BESH ela varia de 0 a 28 pontos, e quanto maior o teu score, ela indica que melhor está o teu equilíbrio. Então, a gente vai ter a pontuação nos testes de 0 como incapaz, 1 moderado e 2 de que tu está fazendo normal. Próximo é o TUG, o Time Up and Go, que avalia a mobilidade funcional e o risco de quedas. O TUG ele avalia a velocidade que o paciente consegue levantar da cadeira, anda os 3 metros, faz um retorno e senta. Foi usado o sensor do BioBeat para depois fazer uma análise das fases do TUG. E o TUG também ele foi feito em simples tarefa e depois em dupla tarefa, fazendo o mesmo percurso, mas daí com a subtração. Com o BioBeat também tem a estabilometria, que é quando tu avalia o equilíbrio na postura ortostática e quantifica daí oscilação anteroposterior e lateral do corpo. Foi feito em posição bipodálica durante 30 segundos com os olhos abertos. E ele dá bastante dados bem precisos de ângulo de oscilação, área de elipse, oscilação, velocidade, que está tendo essa oscilação anteroposterior e lateral do centro de massa, e também o comprimento da trajetória do centro de massa. Tem a escala internacional de eficácia de quedas, que vai avaliar o risco de quedas. É um questionário de alta eficácia e confiança no equilíbrio. Ela é composta por 16 itens. E a posição varia de, no mínimo, 16, que não tem preocupação com quedas, e o máximo é de 64, que é uma preocupação grave com as quedas. Então, quanto maior a pontuação, maior o risco de quedas. E entra naquilo também de quanto mais medo tu tem de cair, maior o risco que tu tem de cair, né? Menor tua confiança. O SF36, que indica a qualidade de vida, são 36 pontuações que vão avaliar 8 subdomínios, como vitalidade, limitação por aspecto físico, capacidade funcional, dor corporal, percepções gerais de saúde, aspectos sociais, aspectos emocionais e a saúde mental também. E a escala modificada do impacto da fadiga, que esses indivíduos fadigam bastante e se cansam muito de planejar o movimento, de executar ele. Então, o objetivo da escala é avaliar o impacto da fadiga na vida do paciente, e ela é composta por 21 afirmações, que daí vai avaliar domínio físico, cognitivo e psicossocial também. As alternativas, elas são de 0 a 4 para cada item, e as respostas vão ser nunca, raro, poucas vezes, muitas vezes e sempre.
pontuação da escala de fadiga, ela vai de 0 a 84, e quanto mais alto a pontuação, maior o impacto que essa fadiga vai ter na qualidade de vida do paciente. Todas essas são os instrumentos de avaliação, bem completo, bastante coisa, e dá para ver tanto na parte física quanto na qualidade de vida também. E a intervenção que eles vão ser sujeitos depois que os indivíduos foram selecionados, tiveram dentro dos critérios de inclusão, assinaram um termo, foi feita uma randomização pelo programa Randomizer, que para cair numa atribuição aleatória nos blocos, com uma chance igual para todos os participantes. E a intervenção é dividida em 2 grupos, o grupo experimental 1 e o grupo experimental 2. O primeiro é um protocolo de reabilitação neurofuncional combinada com eletroestimulação contínua real, e o segundo, daí, é uma simulada. Então, o primeiro grupo, o indivíduo recebe o protocolo de reabilitação neurofuncional e a neuromodulação real. Então, assim que a estimulação for ligada, inicia o protocolo de reabilitação, a estimulação vai ser feita por 20 minutos, e após a finalização da neuromodulação, o aparelho desliga e continua o protocolo de exercícios daí da reabilitação neurofuncional por mais 20 minutos, totalizando uma sessão de 40 minutos. O grupo experimental 2, que daí vai ser com a estimulação simulada, ela é ligada, tu inicia o protocolo de reabilitação neurofuncional, mas ela vai ser desligada após 30 segundos, que vai ser o tempo suficiente para replicar as sensações sinestésicas, então uma sensação de coceira, de formigamento, mas esses 30 segundos eles vão ser incapazes de modular qualquer atividade cerebral. A sessão também de reabilitação é realizada por 40 minutos. Essa intervenção, tanto no grupo 1 quanto no grupo 2, elas vão ter uma abordagem intensivista de 20 sessões, de segunda a sexta-feira, sendo uma sessão por dia, durante 4 semanas. Aqui tem um fluxo que eu acho que fica melhor de visualizar como vai ser feita como foram e vão ser feitas as avaliações. Então, a gente tem aqui na linha do tempo, na semana 0, que seria pré-intervenção, os testes, as avaliações vão ser feitas de novo na semana 1, após 5 sessões, na semana 2, após 10 sessões, e na semana 4, finalizando até depois de 20 sessões. Depois disso vai ser feito um follow-up, 2 meses depois e 4 meses depois. Vão ser feitos, então, todos os instrumentos de avaliação que eu comentei antes. O FES, o MiniBest, SARA, SF36, todos eles vão ser executados. E sobre daí o protocolo que vai ser feito no grupo experimental 1, que é o que vai receber a neuromodulação mesmo real. Ela é fornecida por um aparelho portátil de corrente constante. Esse aqui é o MicroSdim, o NKL. E a corrente ela é aplicada através de 2 eletrodos, que são embebidos em solução salina e fixada com as faixas elásticas. É aquilo que eu comentei lá no início. Tem o ânodo e o cátodo. O ânodo dele vai estar posicionado no couro cabeludo sobre a área do cerebelo, 2 centímetros sobre o ínion, aqui, e o cátodo posicionado sobre a coluna vertebral no alargamento lombar, 2 centímetros abaixo de T11. O aparelho, esse aqui, ele vai ficar colocado numa bolsa pequena presa na cintura para o paciente poder fazer o protocolo de reabilitação enquanto recebe a neuromodulação. Essa estimulação anódica é uma corrente constante, a intensidade de 2 mA, e ela é aplicada por 20 minutos. E já o protocolo de reabilitação neurofuncional, ele consiste em exercícios de fortalecimento de tronco, controle postural, coordenação de membros superiores e inferiores, e na marcha também. Todos os participantes, eles são progredidos conforme a particularidade de cada um. Cada exercício vai ser progredido conforme cada participante, e ele totaliza 40 minutos de sessão. Aqui tem algumas fotos dos exercícios, então, do protocolo de ativação muscular, com o tronco sentado,
de Romberg, então com bastão, parado no lugar e acertando a bola. Ajustes posturais antecipatórios de senta e levanta. Aqui o tandem, então alternando a bola de mão com os pés na posição do tandem levantando um bastão para treinar o equilíbrio. Exercícios de coordenação de membros superiores aqui com o bambolê, com os números na parede. Coordenação de membros inferiores também. Umas fotos de uns ajustes posturais antecipatórios, subindo aqui no step, indo para trás. Exercício de equilíbrio dinâmico também, envolvendo a marcha junto. O equilíbrio dinâmico também treinado em marcha na esteira. E, por último, do protocolo, são trabalhados também limites de estabilidade e ajustes reativos. Análise estatística. Os resultados qualitativos vão ser apresentados de forma de frequência absoluta e relativa, e as variáveis quantitativas em média e desvio padrão. A normalidade é verificada pelo teste de Shapiro-Wilk, e a ANOVA vai ser usada para dados repetidos, para avaliar daí o efeito de intervenção, avaliação e da interação. O nível de significância vai ser de 0,05 e utilizado o SPSS. Esse é o projeto Guarda-Chuva, que chama, e com ele em mente entra a proposta daí do meu TCC, que vai ser agora para o final do ano, e tem como título os efeitos da combinação da estimulação transcraniana por corrente contínua e a reabilitação neurofuncional sobre a gravidade da doença em indivíduos com ataxias espinocerebelares. Ele vai entrar como uma série de casos. Então, vai ser uma abordagem quantitativa e um caráter descritivo, e ele vai pegar os dados preliminares desse ensaio clínico randomizado que já está em andamento. Esse caráter descritivo para essa série de casos é principalmente pelo número reduzido de participantes que a gente tem até o momento, e os resultados eles vão ser apresentados individualmente, de forma agregada, para descrever a evolução clínica dos participantes ao longo dos momentos de avaliação, e ainda não tem como realizar uma análise estatística sobre eles. A gente tem como instrumentos utilizados, vai seguir a mesma ideia da intervenção, mas a metodologia e a análise depois vai mudar. Então, os instrumentos utilizados vão ser o SARA, para ver a gravidade da doença, o TUG, o tempo dele no simples tarefa e na dupla tarefa, e a pontuação total do mini-best. Então, só para finalizar o que eu tenho hoje para falar, com um pouquinho dos dados preliminares que a gente tem de todo esse estudo e um pouquinho dos dados preliminares do que eu vou mostrar depois no meu TCC. Então, sobre a caracterização dos participantes do estudo, por enquanto, com 7 participantes, numa média de idade de 48 anos de idade, com uma grande maioria feminina, a gente tem 6 pacientes femininos e 1 homem só, e o tempo de diagnóstico variando bastante entre eles. Então, o paciente 7 aqui com 12 anos de diagnóstico e a primeira participante com 34 anos de diagnóstico. Vão fechar uma média de 12 anos de diagnóstico. Uma coisa importante de falar é que os atáxicos é um perfil muito heterogêneo, então é difícil de mensurar as coisas às vezes. E para finalizar, eu trouxe de preliminar do meu estudo a pontuação do SARA, que é da gravidade da doença que a gente tem por enquanto desses 7 participantes do estudo. Então, são 4 aqui no grupo que recebe mesmo a neuromodulação e 3 estão no grupo que ela é simulada. O que a gente pode ver nessa tabela aqui? Então, aqui, no que realmente recebeu a intervenção no 2 e no 3, a gente vê uma melhora clínica bem importante aqui na diminuição da SARA, de 13,5 para no final 9. Aqui lembrando, é o
pré-avaliação, depois de 5, depois de 10, depois de 20 sessões. Aqui o follow-up de 2 meses e o de 4 meses. Então, aqui, ó, de 13,5 para 9, bem bom, de 19 para 14,5. Aqui no 4, foi uma das pacientes que manteve bem estável o nível da gravidade. Depois ela acabou não continuando o follow-up. O que mais que dá para ver aqui? Já no grupo que é da simulada, o P7, por exemplo, ele reduziu a escala da SARA, mas depois no follow-up já aumentou de novo. E quem obteve a menor pontuação da SARA aqui, que uma melhora mais drástica, assim, foi justamente um paciente que recebeu a intervenção simulada, o que traz em mente também que a fisioterapia sozinha, o protocolo de neuroreabilitação, já trabalha muito bem sozinho, já tem um grande impacto, mas que a gente quer combinar, descobrir mesmo a neuromodulação junto. O P5 muito bem, o P6 aqui praticamente não mudou, manteve bem estável entre tudo. Então, o que eu trago para finalizar é que o número ainda está pequeno, então esse N está baixo e não tem como trazer ainda rodar uma estatística, ainda mais porque tem 4 num grupo e 3 no outro. Mas dá para pensar neles individualmente e descrever eles individualmente. E que a variabilidade individual nesses pacientes é muito grande, eles têm entre eles perfis muito diferentes, o que vai impactar muito em como eles vão responder às intervenções e quanto que vai ser a pontuação deles. Então, com isso, eu trago que, com esses dados preliminares, só para ficar um gostinho do que vai ser a pesquisa, que ela tem como objetivo, assim, fornecer as evidências iniciais sobre o potencial terapêutico dessa intervenção combinada, e ela vai principalmente subsidiar as análises futuras do estudo completo, então, para depois ver qual que vai ser o número amostral, fazer tudo isso, mas que é muito heterogêneo, são poucas pessoas ainda, mas que dá para descrever bastante sobre isso, e que com certeza vai fazer uma grande diferença no futuro. É isso. Obrigada pela atenção. Muito bem, dona Isa. Se eu abrir a câmera agora, Não, trava? não, agora acho que deu uma estabilizada. Isso. Melhor assim, te olhando. É tão ruim, né, quando a gente não consegue olhar para a pessoa que está apresentando. Não, eu tava dele gesticular ainda, apontando com a mão. Fica estranho, né? Isa, parabéns para tua colocação. Então, assim, a Isa é aluna de graduação ainda, mas eu acho que tu fala muito bem, tu tem um domínio muito bom sobre o assunto. A Isa acompanhou todo o projeto e vem acompanhando a Mariana já desde o início, né? É uma pena, né, Isa, que a gente ganhou só agora a bolsa de iniciação científica Sim, para o projeto da Mari na finaleira. na finaleira, né? Depois que você tá saindo. Então, mas eu acho que assim, a gente consegue ver pela tua fala que você tem um super domínio sobre o tema, né? O trabalho da Mari, ele é um trabalho grande, cansativo, com vários instrumentos. Nem podemos dizer que está atrasado, acho que não. Mas assim, ele vem acontecendo devagarinho, né? E a ideia é que para o TCC da Isa a gente já tivesse algumas coisas para rodar, para fazer um trabalho, enfim, às vezes pegar algum braço. Mas como a gente só tem 7, não digo só, né? Que é um abuso falar só, né, Mari? Para quem está com essa trabalheira aí, é um número interessante, mas assim, não para a gente fazer análise estatística, para a gente rodar e chegar em alguma conclusão. Então, por isso que a gente decidiu com a Isa
fazer esse trabalho muito mais de caracterização, para a gente ver como é que o trabalho está andando, né? Para a gente fazer o cálculo amostral, que isso é uma coisa bem importante, porque na literatura também a gente não tem muito artigo ao qual a gente consiga se embasar que tem esse desenho, né? Então, esse trabalho também vai servir para isso. E isso é só uma pincelada, porque as gurias terminaram de fechar o banco de dados na semana passada e ainda estava faltando alguns dados. Então, as coisas estão caminhando, né? E aí eu pedi justamente para a Isa fazer essa abordagem, até para ela se sentir segura para apresentar, então, para treinar, e para a gente também começar a enxergar, assim, os valores, tá? Tomar mais forma, né? Agora tá mais palpável, parece. Mais forma, isso. Então, assim, as tabelas também a Isa fez sozinha, eu pedi que ela fizesse sozinha. Então, tem muita coisa ainda aí para melhorar. Eu vou te orientar certinho, mas eu sempre gosto de deixar o aluno caminhar um pouquinho sozinho, até para ele ver como é complicado, né? Não é fácil, assim, a gente enxerga, mas depois, quando a gente começa a montar as tabelas, não é tão Tem fácil que dar assim. uma apanhadinha antes. Tem que dar uma apanhadinha antes. Um calinho, formar um calinho. Sim. Mas eu gostei muito da tua apresentação, acho que tu fez um embasamento bem legal, tu seguiu uma linha de raciocínio bem interessante. Não sei, eu vou escutar agora os outros alunos, o que que eles acharam, mas eu gostei bastante da tua abordagem, assim, tá? Referenciando, falando bem claramente o que que existe na literatura, o que que não existe, qual é a lacuna do trabalho, onde é que o trabalho vai contribuir, onde é que a gente vai favorecer Obrigada. essa população. Fiquei com Então, medo de gostei bastante. ficar confuso a linha de Não, raciocínio. não ficou. Para mim, pelo menos, não ficou assim. Eu gostei bastante, mas vamos ouvir o pessoal que, enfim, que, né, não está acompanhando você semanalmente, então fica mais fácil. Aí depois eu anotei algumas coisas, mas deixa o pessoal não falar, eu falo, tá? Uhum. Queria te parabenizar, acho que fosse super bem, né? A apresentação do TCC é só ali por final de novembro, então a gente tem um tempo bem interessante ainda para trabalhar nesses valores e completar Uhum. o que falta, né? Obrigada, prof. Tá? Vamos. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, quer contribuir. Eu posso falar? Não, vou esperar o pessoal falar, depois eu falo. Não, Mari, acho que tu Posso pode, falar? pode. Não, só tem. Isa, eu não sei se foi um erro de digitação, mas volta ali naquele slide das idades, do tempo de diagnóstico. Não tem ninguém com 34. Não. Quantos anos? Não, Anos de diagnóstico. não, É mas a Paty. não pode ser. Só Mas se será que ela foi diagnosticada com 20? então teve um erro de digitação, porque a Paty foi diagnosticada com. Foi há uns Quase 50. atrás. É. Então deve ter. Então, certo. Ah, é que Botar um assim, 2. Isa, tu cuida, eu deixei em vermelho ali no banco de dados Eu isso. ainda fiz uma conta Uma hoje. coisa tá assim, ó, início da. Quando é que começou a aparecer os sintomas? Sintomas. E o E diagnóstico. como ela foi diagnosticada. Então, cuida, a gente vai ter que transformar essas tabelas, tá? E eu ainda fiz uma conta da idade, menos não sei o que, acho que eu me perdi aí no meio. Não, é que quando começou a aparecer os sintomas. Eu acho que é isso aí que tu te confundiu. E eu até fiquei pensando, nossa, ela sabe desde novinha. Viajei. Não, foi bem isso aí mesmo. Ela começou a aparecer os sintomas com 34 anos, mas ela só recebeu o diagnóstico com quase 50, tá? Tá, puxei errado. A data de sintomas, isso mesmo. Tá. E outra coisa que tem que cuidar é bem isso, que é uma coisa, já que a Mari puxou esse assunto, a gente sempre coloca a unidade de medida nas tabelas, né? Então a gente não sabe se é anos, se é meses. Mas isso tudo depois eu vou te orientar certinho, tá? Mas bem lembrado. Mas achei bem bom. Só eu estava tentando falar antes, mas meu computador não estava pegando. A gente tem o 8º já, né, o Ricardo? Sim. Que eu ainda não botei, ele já finalizou pelo menos as 20, né? As de 20. E ele é o que, Mari? Quê? Ele é de que grupo? Ele é do grupo Intervenção. Ele é da. Então a gente vai ficar com 5-3, então. Tá. É. Não tem problema. Tem que DT. Agora, esse próximo mês eu vou fazer mais uma, né? Então, não sei. A gente pode tentar, porque quando é que tu apresenta? No final do ano? Novembro, né? É novembro, final de novembro. Eu queria fazer mais uns 2, 3.
Mas é que assim também não tem grandes problemas, porque como ele é um estudo descritivo, a gente não vai fazer uma análise, não vai se aumentando 2 ou 3 que vai nos ajudar a fazer algo diferente, assim. Então, é uma coisa muito mais para começar a visualizar as coisas e deixar claro, né, e fazer o cálculo também, que com o cálculo a gente consegue fazer. E ver as Então, dificuldades também, né, eu acho, né, prof? Porque assim, teve é, uma paciente que ela destoou bastante, eu não sei se ela deu um tug bem alto, ela usa andador. Aí eu não sei se a Que a gente vai. SARA é bem alta e também não diminuiu muito depois. Isso, porque é uma gravidade bem maior perto dos outros, assim, em relação ao tempo, né, de caminhada e marcha. Até que eu acho que o SARA dela deu 20 ou 21, não me lembro. Mas ali, quando tu bota lá no dinâmico, piora, né? Então, aí É começa que assim, ó, quando a gente tem, isso é um ponto importante, quando a gente tem pacientes muito heterogêneos, a gente sempre roda a estatística através do delta, tá? Justamente para a gente amenizar um pouquinho isso, tá? diferença. Tá, Só perfeito. a diferença, porque senão, como esses pacientes são muito heterogêneos, a gente nunca vai achar uma análise, uma diferença estatística pelo desvio, o desvio vai ser muito alto. Então, a gente roda sempre um delta ali, que é o pós menos o pré, então tu vai ter aquele valor da diferença, independente se um tem o basal 7 e o outro tem o basal 45, por exemplo, porque isso aí acaba com qualquer estatística, né? Então, isso é uma coisa bem normal, né, para quem trabalha com esses pacientes com doenças neurodegenerativas, a gente sabe o quão diferentes eles são, né? Então, geralmente a gente roda o delta, que é o que está descrito ali na tua análise estatística, né? Mas isso é uma outra brincadeirinha que dá para fazer. Depois, a gente pode fazer uma correlação para ver bem isso, assim, se os pacientes mais graves melhoraram mais, melhoraram menos, aí é outra estatística. Então, Tá, dá para fazer essa brincadeirinha, tá? Mas não te preocupa com isso. Tu vai ter pacientes muito diferentes e não tem como ser não tem. São muito diferentes. Alguns diferente mais, disso, né? mais oscilantes, outros mais com mais fixações, né? Uhum, uhum, Mais uhum. robotizados. Então, acho que vai dar diferença. Então a gente fica bem dentro do delta aí, porque daí isso aí ameniza um pouco, tá? Porque senão. E a Porque outra. é que assim, são duas formas de amenizar. Ou a gente faz assim, que é o modo Brasil, ou a gente faz de outra forma, que é para quem tem grandes centros, porque daí se tu tem um N de 100, cento e poucos participantes, essas diferenças se amenizam, né? Então, quando tu tem um N muito grande, isso se ameniza. Mas como a gente não trabalha com Ns muito grandes, enfim, a gente tem que dar uma mexida na estatística, né? Tá, perfeito. Tá? Eu acho que só mais uma coisa, Isa, tu aproveitar lá quando tu for ali, pra gente, a nossa justificativa, né? A gente tem que aproveitar, porque esse último estudo que saiu, que foi um estudo pragmático, né? Que eles não tiveram um grupo controle. Eu acho que é o diferencial do nosso estudo para a gente chegar nas 20 sessões também, porque quase todos ali que tem, que é o do Brito, quer dizer, a maioria que tem não fez físio. Aí teve o Brito que fez a físio, junto com a neuromodulação, só que ele fez 5 e 10 sessões, fez 10 sessões. E eu acho que aí o nosso vem para diferenciar bastante essas 20 sessões. Dá para chamar atenção nisso, sabe? Porque O número, né? trabalho essas 20 sessões. Diz assim, isso aí tem que botar pintado no slide. O meu é 20 Não, atendimento. mas eu acho que tá pintado. Eu acho que tá em vermelho. Exatamente, foi uma coisa que o Benuzi. 20. Ali, ó. Eu esqueci de comentar que, tipo, antes ia ser 10, daí depois disso duplicou e foi para 20, né? Porque a gente começou a ver esse estudo pragmático da Ana, eu conversei com ela e ela me disse: faz 20. Faz 20, faz 20, porque eles melhoram mais ainda com 20. Aí para a Fernanda, óbvio que a Fernanda super aceitou na hora, né? Imagina se não. Mas assim, ó, e o outro diferencial, isso é o diferencial, e o outro diferencial é a gente saber quanto tempo que dura essa intervenção. Follow-up, né? E que a gente consegue ver isso já, com esses poucos pacientes, a gente já consegue ver que quando chega ali do 2 para o 4º mês, já começa a subir de novo SARA, né? E que
Então, isso é um outro diferencial. E o Benuzzi já tinha visto isso no estudo dele, mas sem a físio, né? Então ele levantou só com a neuromodulação. Então vamos ver agora com a físio. Isso é uma coisa bem importante também de chamar atenção. Muito bem colocado. Mas acho que é isso, Isa. Parabéns. Obrigada. Que mais, gente? Falem, vocês estão muito quietinhos. Eu posso falar um pouquinho? Deve, dona Camila. Não, só parabenizar as gurias, achei bem interessante o trabalho delas. A Isa também apresentou super bem, assim, com bastante detalhes, bem trabalhoso o trabalho de vocês mesmo, com bastante detalhes, assim. Então, só parabenizar mesmo e dizer que eu fiquei prestando atenção, observei isso, que o follow-up, na verdade, não dura, né, o efeito. No follow-up, eles já voltaram logo, foi isso que eu percebi, né, e daí agora vocês estavam comentando, e talvez eu fiquei pensando assim, né, não sei, a diferencial de vocês é que vocês fazem a fisioterapia junto com a estimulação, né? Será que vai mostrar que a fisioterapia faz essa manutenção? Enfim, não sei, fiquei me perguntando isso. É isso que a gente quer ver, e a gente só vai conseguir responder isso aumentando o N, né? Porque assim, ó, por exemplo, o quinto ali, ele se manteve, mas a gente não sabe se é só um, né? Já o sexto e o sétimo, ó, o sexto não melhorou muito, e o sétimo já voltou para o basal, ó, com 4 meses ali, já com 2 meses ele voltou para o basal. Mas não tem como a gente enxergar, a gente só consegue enxergar isso, que eles, com o passar do tempo, eles vão voltando a ficar pior, né? Mas bem interessante. Mas a gente não sabe se vai dar diferença entre as terapias. Vamos ver. Porque teve um ali que recebeu o placebo, né? O chá, e ele melhorou muito, e ele achou até que ele estava recebendo. No final, ele mas eu tinha certeza que eu estava recebendo. Ele modificou muito, ele começou a ficar muito mais ativo, sabe? Impactou nele de uma forma muito grande a reabilitação. Eu ia falar que esse é um dos que não fazia nada de exercício antes, fazia, tipo, alguma terapia uma vez na semana e deu um boom muito rápido, né? Da primeira para a segunda já caiu para metade a Sara dele. Mas eu acho que aí entra como a físio é poderosa, né? E como talvez esses protocolos intensivos também ajudem, né, nas pessoas com essas doenças degenerativas, né? Com certeza. E isso é uma coisa, essa informação a gente tem, também a gente consegue brincar com a estatística, justamente ali pelo que vinha fazendo de fisioterapia, se fazia, se não fazia, atividade física, o que fazia, o que não fazia. Então, a gente consegue jogar com a estatística também, fazer essa comparação depois. Os mais ativos, como é que os mais ativos se comportaram em relação aos dados? Né? Então, isso tudo também, a gente consegue depois tirar essas informações para concluir alguma coisa, né? Isa, outra coisa que tu tem que fazer, tu tem que chamar a atenção que o SAR é teu desfecho principal, tá? Isso é uma coisa importante. Tu falou em algum momento, mas isso é uma coisa que tem que reforçar, tá? Que o SAR é sempre o desfecho principal do estudo, tá? Tá, claro, na minha cabeça, mas acho que eu não me fiz clara falando. Tu não falou muito. Tá. Uma outra coisa. Tu tem que falar do artigo protocolo, tá? Isso tem que fazer uma propaganda. O artigo protocolo tá aí, a gente fez ele. Estamos esperando ansiosamente a resposta. Mas falar, assim, que esse protocolo a gente está tentando publicar, né? Que os exercícios da reabilitação neurofuncional, eles também têm uma graduação de dificuldade. Isso é importante também dizer. Tu só mostrou ali o que é feito a reabilitação neurofuncional, mas tu tem que trazer. Dependendo do nível de dificuldade do indivíduo, a gente vai aumentando, tem dificuldade média, fácil até o mais difícil. Então, acho importante tu trazer isso. Pega com as gurias, tá bem bonitinho, acho que eu já te falei isso, tá bem bonitinho, assim, o protocolo, as figurinhas estão todas uma do lado da outra, com nível de dificuldade e tal. Não cola assim tudo jogado, não fica legal. Cola o protocolo inteiro. Então, recorta,
nem que tu recorte só uma parte para mostrar o nível de dificuldade. Eu acho que fica mais bonito do que jogar assim, tá? Não Tá. fica legal assim. Eu não gosto, pelo menos. Eu já te passo a palavra, tá, Luísa? Ah, tá. E a última coisa. Não fica se apegando tanto nisso que os pacientes são diferentes entre eles, tá? Tá. Porque isso é uma coisa justamente que eu falei. A gente vai amenizar isso com a estatística depois. Todo mundo que trabalha com isso sabe que as pessoas são diferentes e são diferentes, e tá posto. A gente não pode tentar justificar com isso, tá? Por Tá. mais que eu entendi a tua colocação, eu sei como é que é, mas não. Eu acho que assim, tu tem que defender que o teu trabalho ele é quantitativo, ele tem um número razoável para uma série de casos, e ponto. Então, tu não precisa ficar se justificando o porquê disso, tá? Isso é uma coisa bem importante. Às vezes os alunos têm se cobram assim, o meu não é um ensaio clínico randomizado, como é. Então, assim, não tem nada, né? Esse tipo de trabalho, ele é publicável, eu só não vou levar para publicação porque é um desgaste, eu quero publicar quando a gente tiver mais dados, tá? Mas, sim, não dá para se sentir minimizada por causa disso, em maneira nenhuma, tá? Então, simplesmente, a gente tem um objetivo e aí tem que deixar isso bem claro. Tu faz parte do grupo, que tu está trabalhando com a Mari e que a gente está fazendo esse trabalho justamente porque ele é um trabalho piloto, ele é um estudo piloto, que é o que os alunos de graduação, a maioria deveria fazer, né? A gente que, coitado dos alunos, a gente que toca eles nos trabalhos, às vezes faz eles escreverem coisas mais difíceis, mas a ideia dos alunos de graduação é essa, né? Fazer o estudo piloto para depois vir o mestrado e vir o doutorado, tá? Então não precisa ficar se justificando de maneira nenhuma, assim. Tá? Luísa, Luiz. Não, era só uma dúvida, não me recordo ali. Vai ter alguma forma de controle durante esse tempo de follow-up para saber se os pacientes vão iniciar uma nova atividade física, né? Sim. Até eu não sei se não tem no banco, né? Não tem uma avaliação que a gente fez. Eu não acho que não foi correria, eu acho que eu acabei tirando. Mas eu coloco. Tem algumas perguntas, Lu, quando eles vêm para 20 semanas, para as 20 ali depois das semanas, né? 2 meses, 2 meses e 4 meses, a gente pergunta se mudou alguma coisa na medicação, se mudou algo de exercício ou de fisioterapia, ou se fez algum protocolo de. A gente pede que não faça, né? Mas sim, protocolo de. Mas a gente pergunta se mudou alguma coisa. Porque a orientação é essa, né? Tipo, tu tem que falar assim para a pessoa, ai, pelo amor de Deus, não faça nada. Mas ao mesmo tempo a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que orientar e dizer assim, ó, tu tá participando desse novo protocolo de TDCS, aí fica muito ruim, né? Porque eles não tem como saber. Mas, claro, voltam para físio, voltam a fazer atividade, né? Porque também não dá para tirar eles, né? Para eles, às vezes, 2, 4 meses é muito importante, né? Então não dá para dizer, ó, isso é até antiético, né? Se a gente fizer isso, o comitê de ética cai em cima, então não dá. A gente tenta. Mas isso é uma limitação de qualquer estudo que tenha follow-up. Qualquer estudo que tem follow-up tem essa limitação. O que a gente não pode deixar é de controlar isso e depois colocar no artigo. Dos tantos indivíduos, tantos modificaram a medicação, tantos voltaram para atividade física, fizeram, modificaram, enfim. Mas não tem como controlar, né? Tá? Volta para também, né? Todos voltam, claro. A maioria vai voltar. Muito bem. Mas foi bom questionamento. Isso é bem importante de ter, Mari. Muito bom. Mais dúvidas, gurias? Katine, tu tá tão quietinha, tô até preocupada. Acho que a Katine tá estressada com os artigos dela, ela tá soltando fumacinha pela cabeça. Mas, não, de qualquer forma, eu quero parabenizar ela pela apresentação e dizer assim que legal que tá tendo um outro tipo de estudo sendo apresentado aqui, né? E sendo também desenvolvido pelo grupo, por mais que não se tenha essa ideia da publicação, acho que a experiência que tu tá vivenciando, Isa, acompanhando a Mari já vale muito, assim. E
Eu sei que não é fácil. Na nossa pesquisa, com 10 sessões, imagina 20 sessões e com um tempo ainda maior de acompanhamento. É que a gente pensa, quando eu falei, vou fazer 10, eu pensei, tá, mas 10 não vai fazer tanto. Mas aí eles inventam que eles querem viajar no meio e aí dá vontade de matar. Aí a gente quase... Sei bem. Mas parabéns, mas assim, não tem como. Eu já dei um conhecimento do protocolo, né? Por causa do artigo, que tá demorando para sair uma resposta, porque o editor tá procurando um outro revisor. Um já deu um retorno, mas tá faltando um outro revisor, né? Para fazer ali a revisão por pares. Então tá. É o que tá atrasando mesmo a devolutiva da. Mas isso é um ótimo sinal. Isso é um ótimo sinal, né? Eu sempre acho isso positivo, porque senão o editor já logo já nega, ou às vezes quando ele já tem uma resposta negativa de um revisor, às vezes ele já negado, com uma resposta só. Então, provavelmente a resposta desse primeiro revisor foi positiva, porque senão ele já tinha negado. Então, assim, deixa quieto. Demorar, não tem problema. Sim. Não, Mas e aí legal. ela vai fazer o mestrado, ela já tá prontinha, ela vai continuar no grupo, né, Isa? E ela vai continuar estudando lá com a Mari, né, Mari? Que legal. E vai fazer o mestrado dela. É só a Isa não sabe ainda, mas a gente Fiquei já sabe. sabendo agora, mas eu concordo. Que legal. Mas é isso que é o legal, né? É o aluno, é isso, a gente nem sempre consegue fazer isso, mas às vezes eu consigo. Esse é o legal, é o aluno de graduação acompanhar um trabalho de doutorado ou de mestrado e que ele faça bem isso. E que depois ele já entre assim para o mestrado, já sabendo que já está tudo prontinho ali, já aplicou, já está dominando todo o assunto. Isso seria o perfeito para todo mundo, né? Professora, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, como é uma série de casos, eu entendi que vão ter essa informação, né, dos dois grupos. Cabe, assim, eu acho que daí talvez teria que ter esse cuidado, acho que também como a Camila comentou, né, sobre a questão da reabilitação, de fazer, né, a fisioterapia junto, que também querendo ou não, é um diferencial, assim, em relação à forma como os outros estudos estão estruturados. Daí eu acho que isso vai ter que aparecer de uma certa forma, eu acho, na discussão. Ou daria para fazer também, por exemplo, só com o grupo que de fato está recebendo a estimulação. Daria para ser também só assim? Daria. Porque assim, o que a gente vai deixar bem claro? Que ele é um ensaio clínico randomizado, mas que o objetivo deste estudo não é comparar grupos. A gente não vai comparar eles em momento algum, a gente só vai descrevê-los. Então, a gente vai descrever os dois grupos. Agora, se a Mari só tivesse, sei lá, 6, por exemplo, que eram só intervenção, a gente poderia fazer um trabalho também só mostrando um grupo. Então, a série de casos tem várias formas de construir, né? O importante é que tu delimite bem o teu objetivo. Então, isso é uma coisa, Isa, bem importante. Assim, em momento algum, tu vai fazer essa comparação. Você está descrevendo dois grupos, né? E ali nos resultados tá só a apresentação dos valores mesmo, assim, daí não daria para colocar, por exemplo, assim como ela apresentou ali das características, a média de idade, de tempo, de diagnóstico, entraria também para esses valores aí dos instrumentos? Tipo uma Sim, média. a ideia é a gente vai estratificar bem esses instrumentos, Kátia. E aí a gente vai demonstrar, assim, a gente vai demonstrar os valores e depois a gente vai demonstrar a média entre os dois grupos, tá? Mas, de novo, sem comparar. Claro, a gente sempre vai comparar, né? Não tem como não, a gente vai olhar e vai dar aquela comparadinha. Mas não é esse o objetivo. Mas a gente vai colocar, como a gente está descrevendo paciente por paciente, a gente vai descrever o valor da média e depois, embaixo, a gente faz uma tirinha ali e coloca a média do grupo. Entendeu? Então, vai aparecer bem descritinho. E aí, por exemplo, Sara, aqui tu colocou só a pontuação final, né, Isa?
Depois, isso é uma coisa que a gente vai construir agora, mas fazer a uma gente mais vai tentar completinha, colocar coisa por estratificado, coisa. até para ver onde é que eles melhoraram mais, né? Porque o Sara, ele é muito amplo, assim. Sim. Ele é legal de ver dentro dele o que melhorou, o que não melhorou, sabe? Então, a gente vai Bom. fazer assim, dessa forma, Uhum. tá? Tá bem. Mas realmente, professora, eu tô aqui. Falta pouco, falta pouco. Falta pouco. Ai, nem acredito. Então, tá. Muito bom, mas foi muito bom. Muito boa a nossa discussão. Sempre, é sempre bom porque a gente consegue clarear um pouco mais e entender um pouquinho melhor, só apresentando mesmo, né? Uhum. Sim. Muito bem. Mais dúvidas, gente, ou tudo certo? Tudo certo. Muito bom. O que eu ia dizer para vocês? Então, agora a gente dá essa paradinha aí de 2 semanas, né? Para esse recesso aí que todo mundo merece um pouco. E aí a gente volta ali na primeira semana, tá? Com a Fran Sonaglio, que vai nos voltar com as apresentações aí para o segundo semestre. Qual a data, prof? A Líguria, botei no grupo, acho que é 6. Ah, tá. Dá uma olhada. Acho que é 6/8. Perfeito. Tá, daí já marquem nas agendinhas, aí a gente se revê aí daqui 2 semaninhas. Então tá. Certo? Então tá. Bom descanso. Bom descanso. Isa, Boa me noite. manda um WhatsApp amanhã, tá? Pra gente conversar sobre isso aqui, tá? Pra eu te orientar. Então tá. Gente, boa noite. Um beijo Boa pra noite, vocês. pessoal. Beijo. Boa noite, gente. Boa noite. Prof. Yes. Espera aí só um pouquinho, deixa só eu parar aqui, peraí. E esse gato fofo? Aí eu recentemente adotei ela. Tá terrível.